Hoje, meus papinhos, a gente vai embarcar numa viagem que é mais do que um cinema. É filosofia, psicanálise e show de mágica. Imagina um circo que surge do nada, no meio do árido Arizona, comandado por um homem de 7.322 anos de idade, que carrega um único elemento visível de sua vida milenar, um pequeno aquário com um peixe exótico. Nós estamos falando de As Sete Faces do Dr. Lau, um filme de 1964, que usa a fantasia para nos dar uma das maiores aulas de moralidade, autoconhecimento e o valor da comunidade já feitas. Nesse vídeo, faremos uma análise definitiva e completa. Vamos desvendar cada uma das 7 faces do Dr. Lau, confrontar o capitalismo na pele do vilão Clint Stark, conhecer os bastidores da maquiagem ganhadora do Oscar e descobrir por que esse filme nos lembra que o circo do Dr. Lau é a própria vida. Então prepare-se para esse espetáculo místico e transformador. Já deixa seu like, se inscreve, porque se você ama circo e histórias mirabolantes, este é o seu lugar. O filme é baseado no livro The Circus of Dr. Lau, de 1935, de Charles Define, um jornalista que usou a fantasia para fazer uma crítica ácida às convenções sociais da época. Mas o tom mágico, reflexível e visualmente espetacular é mérito do diretor e produtor George Pal. Foi um mestre em usar a fantasia para comentários sociais, um gênio da ficção científica que já tinha entregue pra gente A Guerra dos Mundos e o icônico A Máquina do Tempo. A adaptação do Dr. Lau era uma chance de explorar a alma humana. O roteiro foi adaptado por Charles Beaumont, da famosa série The Twilight Zone, garantindo que o filme mantivesse a reflexão filosófica. O desafio central acabou recaindo sobre o Tony Randall. Para interpretar os 7 personagens, ele precisou de um treinamento vocal, físico e extremamente expressivo e intenso. O Randall até brincava que ele interpretou 7 personagens e meio, tamanha complexidade de transitar sob o sábio milenar Dr. Lau e seus libidinosos Pan, o vidente cego, o Apolônio e o mágico atrapalhado Merlin, e claro, a criatura selvagem, o Yeti. As filmagens ocorreram em Old Tucson Studios, no Arizona, dando à cidade fictícia de Abalone um ar de desolação e estagnação, o palco perfeito para a chegada da magia, né, meus papinhos? E é aí que a nossa história começa. A cidade de Abalone, no Arizona, vive sob uma tensão da ganância. O fazendeiro rico Clint Stark tem informações muito privilegiadas sobre a chegada de uma estrada de ferro, e ele, bem safado que é, planeja comprar todas as propriedades a preço de banana. Ele acaba representando o capitalismo impessoal e a exploração. A resistência vem do Edward Cunningham, o editor do jornal Abalone Diary Star, um homem de integridade que também persegue romanticamente a bibliotecária Angela Benedict. A Angela é uma mulher viúva, muito adorável, mas vive lamentando a morte prematura do seu marido. Ela acaba ficando presa nesse luto e nesse medo de amar novamente. E nesse cenário, meus papinhos, o Dr. Lau surge, montado num burrinho que fala, e ele se apresenta no jornal do Ed e coloca um grande anúncio sobre o seu circo. E claro que o Ed faz algumas investigações, descobrindo que a cidade natal que o Dr. Lau alega ter nascido desapareceu há séculos atrás. Muito estranho, né? O Lau, no entanto, apenas desvia das perguntas. E aos poucos, o Lau é auxiliado pelo filho da Angela, o pequeno Mike, um garoto muito curioso e sensível que descobre o segredo mais fascinante da história. O andarilho misterioso tem 7.322 anos de idade. Então, o circo abre e toda a população comparece muito curiosa. O Dr. Lau não oferece entretenimento, ele oferece sabedoria e revelações, usando as suas 7 faces para confrontar cada morador com a sua verdade interior. O Dr. Lau é nosso anfitrião, o mestre de cerimônias, que observa tudo e a todos com uma paciência milenar, sabendo exatamente o que cada um precisa ver. Nós também temos a serpente, que inclusive é visitada pelo Clint. Ele vê na grande serpente o seu rosto e percebe uma certa semelhança muito grande com a sua alma gananciosa. A Angela, ela é despertada dessa repressão emocional pela música envolvendo o deus grego Pan. A Bárbara Eden, inclusive, está maravilhosa. O Pan acaba encorajando ela a se reconectar com essa sua sensualidade, o seu corpo e se permitir ser amada pelo Ed Cunningham, confrontando diretamente o seu luto. O olhar da
Medusa, que transforma em pedra, representa o medo da verdade e a culpa. Uma senhora acaba sendo transformada em pedra ao encarar o seu próprio reflexo. O Lau tenta até acalmar a todos e o Merlin consegue restaurar ela, mas com o espírito completamente renovado. Nosso mágico, patético e cansado acaba fazendo amizade com o Mike. Sim, o Merlin é muito humilde, mostrando que a magia reside na humildade e na capacidade de restauração. O nosso querido abominável Homem das Neves é uma criatura silenciosa, que representa o lado bestial e primitivo que existe dentro de nós. Ele assusta, mas também provoca introspecção. E a última e mais perigosa é a nossa serpente do mar, meus papinhos. É uma criatura de stop motion que representa o caos, a força da natureza e o poder do desconhecido, encantando a imaginação das crianças. Enquanto a magia trabalha, os capangas do Stark tentam calar a verdade, destruindo o escritório do jornal do Ed. Só que o Ed e seu assistente desolados acabam afogando as suas mágoas no bar. Ao voltarem, eles descobrem que por um milagre, todos os danos foram sanados, atribuindo o efeito ao Dr. Lau. O Ed imprime uma edição urgente, confrontando o Stark pessoalmente. E claro, né, meus papinhos, ele foi lá entregar na mão do Stark o seu jornal. Na noite seguinte, o Lau convoca para grande final uma lanterna mágica que mostra a cidade mítica de Woldcam, povoada por sósias de Abalone. Oldercan é destruída quando sucumbe à tentação personificada pelo Stark. O show termina em explosões e trevas. Quando as luzes voltam, a magia está feita. Os habitantes se encontram em uma reunião da cidade, prontos para votar a proposta de Stark. A maioria esmagadora rejeita a proposta. Stark, derrotado, tenta usar as informações da Estrada de Ferro e salienta que todos têm uma dívida de gratidão para com o Lau. A Ângela, transformada, confessa para o Ed que ela está apaixonada por ele. Mas é aquela coisa, né, meus papinhos? Vai sempre ter um capanga para fazer raiva. Dito isso, os capangas de Stark, bebendo e muito confusos, decidem por conta própria destruir o circo e cometem um erro fatal. Eles quebram o aquário, libertando o peixinho exótico do Dr. Lau. Só que o peixinho se revela como a serpente do mar, a mesma criatura que Stark viu no vidente. A criatura mítica que acaba confrontando o vilão no final é o mascote do Dr. Lau. A serpente persegue os bandidos que fogem aterrorizados. O Mike, que acredita na magia, ajuda o Dr. Lau a conjurar o feitiço para controlar a besta. A moral foi estabelecida, a cidade foi salva não pela força, mas a transformação moral e a consciência coletiva da comunidade. As 7 faces do Dr. Lau é uma alegoria atemporal que permanece muito relevante. O Dr. Lau, ele é mais do que um homem, ele é uma figura trickster, um mix de Buda, Hermes e mago alquímico. Ele é o agente da mudança e o acesso ao inconsciente coletivo. O circo é a própria vida e a jornada da alma. Cada atração, como a Medusa, o Pan e o Apolônio, é um aspecto universal que precisamos confrontar. O filme ataca diretamente o capitalismo selvagem do Stark e celebra a comunidade e a integridade como um todo. William Turton ganhou um Oscar honorário pela maquiagem inovadora do Tony Randall. Esse prêmio ele foi crucial, pois a categoria de melhor maquiagem ainda não existia no formato atual, tornando um marco na história dos efeitos práticos. As criaturas como a serpente do mar foram feitas em stop motion, uma técnica que o George Pal dominava e que deu ao filme um charme artesanal e muito maravilhoso. A complexidade que fez a atuação do Tony Randall ser inesquecível é justamente porque ele tem trejeitos e vozes diferentes para cada personagem, que é um efeito raro da época e acabou tornando ele um mestre da versatilidade. Chegamos ao final da nossa jornada, meus papinhos, mas não antes de eu compartilhar o porquê esse filme é tão especial pra mim. Eu perdi as contas de quantas vezes assisti esse filme quando criança. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por circo e histórias muito mirabolantes, e esse filme entrega tudo. As atuações são maravilhosas, mas eu preciso ressaltar que a nossa querida Bárbara Eden, a nossa eterna Ginny Eugênio, está maravilhosa no papel da Ângela. Ela transparece o luto e a dor de perder o marido, mas também a vontade de amar novamente depois do seu encontro com o Deus Pan. E o que a gente pode dizer do Tony Randall, né? Ele é um absurdo na atuação. Eu só descobri que era um ator só em todos os papéis depois que eu pesquisei mais tarde sobre o filme. Ele realmente consegue ser as 7 pessoas diferentes, trazendo essa peculiaridade para cada um.
A mensagem final sobre a vida em comunidade, o valor da imaginação e a necessidade de nos confrontarmos para evoluir, ela é primorosa, meus papinhos. Por isso que a minha nota é 10 de 10. No final, o Dr. Lau se despede de Mike, o único que manteve a crença na magia. O circo se vai, mas a voz do Dr. Lau ecoa a verdade essencial para todos que estão escutando. Ele diz: o circo do Dr. Lau é a própria vida. E tudo nele é uma maravilha. É maravilhoso, né, meus papinhos? Então, se você gostou do Mergulho na Fantasia de George Paul, deixa um like, se inscreve no canal. Não esquece, meus papinhos, de ripar esse vídeo aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo celular. Então, me conta aí, qual das faces do Dr. Lau te faria confrontar a sua maior verdade? Até a próxima e não se esqueçam, o circo do Lau é a própria vida. E tudo nele é uma maravilha. Tchau!